Igreja Embaixada, tudo bem com vocês? Uma alegria estar aqui nessa manhã, ministrando a palavra do Senhor. Fiquei feliz com a mensagem do pastor Maico. Coisas boas virão por aí, amém? Eu creio. Quero ministrar uma palavra e eu sei que vai mexer no seu coração, porque da mesma forma como o Espírito trouxe essa palavra até mim e eu me movi sobre ela e eu me dediquei sobre ela, eu tenho ministrado isso aos alunos das escolas bíblicas, às igrejas onde eu tenho passado, mas é uma palavra que tem alegrado o coração por onde ela é ministrada, e eu sei que Deus vai falar muito no seu coração, amém? Olha só, João capítulo 1, verso 1, se tiver na tela, põe aí, se você tem a sua Bíblia, está aí na tela? No princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e era Deus, e ele estava com Deus no princípio. No princípio, Jesus estava com Deus, em Deus, antes da criação de todas as coisas, na forma de palavra, de verbo. No princípio ele era o verbo, amém? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Então essa passagem bíblica de João, capítulo 1, verso 1, ele é o Gênesis do Novo Testamento. É o mini relato da criação do universo, contado na visão do Novo Testamento, na visão de Cristo. Então o apóstolo aqui ele está dizendo que Jesus estava com Deus no ato da criação. A Bíblia diz que Jesus é o primogênito da criação, foi a primeira coisa a ser criada. Então Deus, quando ele decide criar os céus e a terra, quando ele decide criar o universo, ele pega de Cristo, que estava nele, e dá ordens, através da palavra. Haja luz, haja expansão, haja terra, faça separação de água e terra, cresça erva, frutifiquem, apareça os animais, surjam os animais, façamos o homem. Deus ele tem uma série de verbos de ação que ao serem lançados, esses verbos eles se tornam realidade. E a Bíblia diz que esse verbo, que é essa palavra, é o próprio Cristo. Amém? E o verso 3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Olha só como é forte essa declaração. A Bíblia diz que todas as coisas existentes nos céus e na terra, em toda a amplitude do universo, existe porque foi feita por Jesus, através de Jesus. Então, os átomos dessa mesa, desse livro, do seu copo d'água, tudo que existe foi tirado de Cristo. A ciência, apesar deles não gostarem muito da teologia, os cientistas não são versados em teologia e a maioria dos teólogos não são versados em ciência, por isso que fica essa briga. Mas a ciência, cada vez que ela avança, mais ela demonstra, mais ela aflora a criação de Deus. E a própria Bíblia diz que nós, homens, somos indesculpáveis em relação a Deus, porque a própria natureza revela a onipotência de Deus, revela a grandeza de Deus. A ciência, ela diz, olha só que interessante, que no princípio de toda a criação existia algo específico chamado singularidade, que era uma forma de condensação de toda a matéria.
Então pensa comigo, tudo que existe no universo, a Terra, os planetas, o Sol, as estrelas, as galáxias, as bilhões de galáxias, por onde o universo alcança. Tudo que existe, um dia estava concentrado em algo infinitamente pequeno. Isso a ciência declara, que tudo que existe, um dia estava numa condição única, singular, que só é medido através de fórmulas matemáticas. E tudo estava concentrado em algo menor que um átomo. Parece mentira, né? Parece uma história inacreditável. Então, toda a criação, tudo que existe, estava concentrado em algo menor que uma cabeça de alfinete. Em algo minúsculo, extremamente quente e extremamente denso. Então a ciência diz que o início de tudo partiu disso, dessa partícula minúscula, mas que continha toda a matéria que hoje existe. E eles dão o nome de singularidade. Mas se você pergunta a um cientista, tá, quem criou isso? Quem criou esse estado de matéria primordial? Eles dizem, não sabemos. Porque eles não conseguem provar, eles não conseguem conjecturar, estabelecer teorias. Se você pergunta para o cientista, né, a pergunta para a ciência é o que havia antes disso? Eles dizem, não sabemos. Então a ciência só diz que no princípio, algo muito pequeno, mas extremamente denso, explodiu e deu então a criação dos céus, né? E consequentemente a terra. Ou seja, a ciência só está dizendo, só está traduzindo aquilo que a Bíblia já dizia, de que Cristo estava com Deus, né, numa condição infinita, numa condição eterna, e que Deus ele pega da essência de Cristo, que Cristo estava em Deus, e dessa essência, Deus ele lança ela sobre o universo, lança ela diante de si e é criado então o universo. Então a Bíblia diz aquilo que a ciência demonstra, que todas as coisas foram criadas por Cristo. Amém? Então a cadeira que você está sentado, a roupa que você está vestindo, os seus fios de cabelo, as suas células, todas elas foram criadas não somente diante da ordenança de Deus, mas elas foram criadas pelo poder da palavra, que é Cristo, e de Cristo foi tirada toda a essência. Então, a grosso modo tudo que existe na terra e nos céus foi criada por Jesus Cristo e foi criado através dele. Amém? Então foi, né, uma sequência de verbalização. Faça luz, haja céus, haja terra, haja vida, haja, né, crie-se os homens, dê frutos. E a ciência diz que no princípio houve, diante daquela matéria minúscula, houve luz, e depois expansão de partículas, e depois a criação de átomos e moléculas, e essas moléculas foram sendo ajuntadas, e criaram-se as estrelas, e as estrelas explodiam, e criavam outras estrelas e sistemas solares, e até que tudo entrou em ordem no universo. E particularmente só o planeta Terra tem essa peculiaridade de vida, né? Apesar de muita busca, de muito avanço da ciência, só o planeta Terra tem essa peculiaridade de vida, porque há um propósito específico sobre o planeta Terra e nós sabemos qual é. Amém? Olha só, Colossenses capítulo 1, verso 15. Põe na tela aí, por favor. Ele é a imagem do Deus invisível,
o primogênito sobre toda a criação. Jesus Cristo, quando ele se fez homem, ele era a imagem do Deus invisível, mas ele foi a primeira criação. A primeira criação de Deus foi Cristo. Antes de existir o universo, antes de existir esse ambiente habitável dos céus, da terra, dos planetas, a primeira criação foi Jesus Cristo. E de Jesus Cristo, todas as coisas foram criadas. Verso 16 diz: porque nele, porque em Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, dominações, governos, poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Amém? Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? A princípio, eu quero demonstrar o tamanho da glória de Jesus Cristo sobre tudo o que existe. Não há outro igual. Não há uma comparação. Não há uma competição de religião, de ideologia. Não há. Porque ele é tudo. Se há uma outra coisa, essa outra coisa partiu de Cristo. Toda matéria existente, seja uma pedra, seja uma planta, seja um animal, seja eu e você, tudo um dia foi emanado de Jesus Cristo. Tamanha a sua essência, tamanha a sua glória sobre o universo e sobre a sua criação. Então hoje, se nós confiamos em Cristo, se nós pertencemos a Cristo, se somos a igreja de Jesus Cristo, nós temos que saber qual é a nossa origem. E glória a Deus que a ciência vem demonstrando tudo isso. Pode haver uma discrepância de entendimento, de linguagem, mas a ciência só vem revelando aquilo que a Bíblia há milhares de anos já descrevia. Foi assim, e a ciência tem demonstrado. Porquanto, verso 16, nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. E o verso 17, tem aí: ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Olha só esse versículo, quão profundo ele é. Cristo existe antes de tudo, ele foi a primeira da criação, e o restante da criação veio a partir dele. Deus então tira a essência de Cristo de si e, bum, o Big Bang. E tudo é emanado, e bilhões de anos depois estamos aqui, declarando tudo que ocorreu, a ciência vem demonstrando. Mas essa segunda parte, nele, em Jesus, todas as coisas subsistem. Olha só, essa frase, esse versículo está dizendo que não somente Cristo foi o autor da criação, o verbo haja, faça, a consumação. Não somente Jesus Cristo, dele toda a essência da criação, foi emanada pelo universo, mas esse versículo está dizendo que todas as coisas existem em Cristo, subsistem em Cristo. Todas as coisas são sustentadas neste momento em Cristo. E aí você pensa, mas Cristo está em tudo? De acordo com a Bíblia, essa mesa só está firme porque a força de Jesus Cristo, o poder de Jesus Cristo está sustentando. Nós só existimos porque o poder de Cristo está dando ordem aos nossos átomos, às nossas moléculas, aos nossos membros, a toda a matéria, para que ela se sustente dessa forma. Ou seja, sem Cristo nada existiria. Ou se existisse, não se sustentariam da forma que são.
Ah, pastora, mas aí já foi longe demais. Aí não tem, né? Eu creio que a ciência é contrária a isso. Não. Em 2012, 2 cientistas, um deles chamado Higgs, eles comprovaram uma teoria, a teoria do campo de Higgs, do bóson de Higgs. Ironicamente, eles deram o nome de partícula de Deus. O que foi essa descoberta? Tanto é que eles ganharam o prêmio Nobel. 2012, ou seja, menos de uma década atrás, a ciência descobriu, né, mediante uma medição na maior máquina que existe do mundo, o colisor de hadrons. Ela tem 27 quilômetros, essa máquina ela tem 27 quilômetros de diâmetro, e eles descobriram que toda a matéria existente, né, eles fizeram um experimento com um átomo, mais especificamente com um próton, que é um pedaço de um átomo, e eles descobriram, né, nas suas conclusões, que toda a matéria existe porque existe uma força sobre todo o universo que dá massa a essa matéria. Ou seja, né, eles concluíram que existe no universo, em tudo, né, em toda a criação, antes que houvesse matéria, uma força, eles não sabem o que é, eles chamam de campos de Higgs, o que a Bíblia chama, né, de subsistência em Cristo, eles chamam de campo de Higgs, que permeia todo o universo. E nessa força, nesse campo de força, toda a matéria ganha massa e volume. Ou seja, tudo o que existe nos céus e na terra, em toda a criação, em todo o universo, só existe porque essa força dá substância, dá volume, dá massa a toda a matéria. Então eles chegaram à conclusão que um átomo, se ele não estivesse mergulhado nessa força que permeia todo o universo, ele não teria tamanho, ele não teria peso, ele não teria massa. Eles não sabem como, né? Mas misteriosamente, essa força que permeia todo o universo entrega matéria, entrega força às partículas e elas se sustentam. Então eu vou usar de novo uma analogia. Esta mesa só existe e está sendo sustentada porque a ciência comprovou que os átomos desse acrílico, eles só se juntam e eles só têm massa, eles só têm volume, porque a força desse campo de Higgs, ela dá esse volume e sustém, e faz com que ela exista, com que ela permaneça firme. Ou seja, mais uma vez a ciência, né, comprova que existe algo no universo que permite que todas as coisas existam. Amém? Consegue fazer o paralelo? A Bíblia diz que tudo existe porque Cristo ordenou que existisse, e de Cristo a matéria foi emanada, e em Cristo essa matéria subsiste, ganha força e sustentação. E a ciência diz que um dia, não se sabe de onde, algo muito minúsculo e denso explodiu, e nessa explosão, né, quando essa explosão avançava, esse campo de força também avançava, e a partir desse campo de força, as partículas foram surgindo e ganhando massa, e essa força misteriosa dá massa, matéria, substância, sustentação a tudo que existe. Então mudam-se as nomenclaturas, os jargões, mas para mim, o relato bíblico e o relato científico são a mesma coisa. Você pode aprofundar na teologia, você pode aprofundar na ciência, mas essa correlação, ela vai se aproximando cada vez mais. A ciência, ela não reconhece a Deus, porque ela não vê a Deus.
E os que são de Deus não veem Deus. O relacionamento é por fé. O nosso relacionamento com Deus de que forma se dá? Por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a certeza do que esperamos, a convicção de fatos que não vemos. Um dia, quando Jesus voltar e o mundo observar, ninguém mais vai precisar de fé, certo? Porque estarão vendo a Cristo. Aí a ciência ela vai ter que se curvar e vai ter que refazer as suas fórmulas, os seus cálculos e dizer, não, está ali. Não tem como provar que não existe porque está ali. Não precisa mais, e nós não vamos precisar mais de fé, porque estará revelado. Mas enquanto isso, enquanto a ciência avança em provas, nós avançamos em fé. E quanto mais ela avança em provas, mais ela prova a nossa fé. Amém? Aí o que aconteceu? Um dia, Jesus veio à terra. João, capítulo 1, verso 10, diz assim: aquele que é a palavra, aquele que criou todas as coisas, aquele em que todas as coisas existem e subsiste, aquele que sustém todas as coisas, estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Então Jesus um dia veio, certo? Jesus não veio para nenhuma outra estrela, nenhum outro planeta, para lugar nenhum. Porque eles são inabitáveis, eles não possuem vida, eles não possuem natureza. Mas o planeta Terra ele foi criado com um propósito: revelar a glória de Cristo. Se manifestar como a imagem e semelhança de Deus. E aqui Deus colocou a sua criação, né, o seu reino, a humanidade, para que reconhecesse a Cristo. Só que aqui tem um paralelo. Jesus fez o mundo, mas o mundo não o reconheceu. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a obra de Cristo. Nós temos a revelação de Cristo. Mas o mundo não o reconheceu. Isso foi escrito há 2000 anos atrás. E hoje, 2000 anos depois, o mundo ainda não o reconhece. Porque é uma profecia, é uma sentença. O mundo, o que é do mundo, não é de Cristo. Quando reconhece a Cristo, deixa de ser mundo, amém? Mas quando Jesus ele veio à Terra, 2000 anos atrás, para cumprir o seu plano sobre a criação, ele usava do mesmo poder que ele tinha desde o início. Jesus estava diante da água, o que ele dizia? Água. Eu sou o Criador dos céus e da terra, eu sou o detentor de todo poder e autoridade. Água, você só existe porque eu existo. Você só existe porque eu te sustento com o meu poder e a minha glória. Então, água, obedeça a minha ordem, endureça, mude a sua formação molecular, porque eu vou andar sobre você. E Jesus andava sobre a água. Jesus chegava diante de um cego e dizia: a sua córnea deteriorou, você é cego, o seu olho estragou, não há conserto, a ciência não consegue resolver o teu caso. Mas eu, Criador dos céus e da terra, de todo átomo, de toda molécula, de toda célula, eu digo, células da córnea, voltem à vida, regenerem-se. E a célula, porque existe em Cristo, obedecia a voz de Cristo e o cego voltava a enxergar. E aí Jesus ele pegava um peixinho, 2 peixinhos, 5 pães e 2 peixinhos, e o povo dizia: não dá para todo mundo, olha o tanto de gente, não dá. Para mim isso sempre foi a coisa mais absurda da Bíblia, multiplicar pão e peixe, até que eu entendi que a ciência diz que pode ser diferente. Então Jesus diz: 5 pães e 2 peixinhos, multipliquem-se, multipliquem as suas moléculas, né? Eu sou o Senhor que dá força a vocês, eu sou o Senhor que dá matéria a vocês. Então, sobre a minha ordem, multipliquem-se 1000 vezes mais.
E diante dos homens, aquela matéria, aqueles pães, aqueles peixes eram multiplicados, porque o Senhor da criação, o Senhor de toda aquela matéria, estava dando ordem, e a matéria dizia sim, eu obedeço. E as coisas extraordinárias aconteciam. E foi assim em todo o ministério de Cristo. E Ele resolveu as nossas questões espirituais. Ele nos tirou da morte eterna e disse: olha, agora você é meu filho, minha filha, minha igreja, viverá eternamente comigo. Em um tempo chamado eternidade, você vai viver para sempre comigo. Mas aqui nessa terra, você será a minha igreja. Então, da mesma forma que Jesus, sobre a criação, Ele emanou de si, criou e sustém e deu ordem, e quando Ele veio à terra, Ele demonstrou isso. Figueira seque, seco, aleijado, levante, reconstituam os ossos, reconstituam os nervos, os tendões, e aí o corpo obedecia. E água transforma-se em vinho, e imediatamente a água transformava-se em vinho, porque obedecia ao senhorio de Cristo sobre toda a matéria. Jesus, quando Ele foi, Ele nos entregou esse mesmo poder. João 1,16, põe ali na tela. E todos nós, quem? Diga eu. Todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. A graça de Cristo nos salva, certo? Mas a plenitude de Cristo permite que a gente faça as mesmas obras que Cristo. Quando o pastor Michael ministrou ali, que Deus realiza os nossos sonhos, os nossos pedidos, ele não estava brincando. Ele só estava dizendo aquilo que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Então, olha só, João 15,16. Não me escolhestes vós a mim, o Senhor Jesus está falando para nós, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Sabe o que Jesus está fazendo? Eu estou entregando o meu poder de plenitude e criação a vocês. Tudo o que a igreja pedir, todo aquele que é de Cristo, o que Ele pedir, lhe será concedido, lhe será atendido. Como? O poder da criação de Cristo, Ele é manifesto em nós. Deus, eu sou pobre, recém-casado, estou trabalhando ali, ganhando pouco, mas eu preciso de uma casa própria. E Deus diz, então declare, me peça e eu te darei. Mas da mesma forma como a criação teve um propósito, desde a sua explosão inicial, que a ciência diz de Big Bang, da emanação de Cristo sobre tudo o que há, e até a criação da terra, e até a vinda de Cristo sobre a terra com um propósito, aqui Jesus está falando também, essa minha plenitude de criação, de poder e autoridade sobre a matéria, eu entrego para vocês, com uma condição: precisa ter propósito. Então vocês pedirão a Deus aquilo que quiserem, e será feito quando vocês derem frutos, e frutos que permaneçam, porque eu os nomeei, eu os designei, eu os escolhi, eu os salvei, e derramei dons sobre vocês, e sobre esses dons vocês precisam caminhar, seja ganhar vidas, seja ensinar, seja abençoar pessoas, seja servir a igreja com seus recursos, com as suas mãos, lá fora, visitando os enfermos. Deus distribuiu, Cristo diz, eu nomeei, eu designei cada um segundo o seu propósito.
E quando, debaixo desses propósitos, vocês começarem a dar frutos, então vocês podem vir a mim e pedir o que quiser, que a manifestação do meu poder sobre os céus e a terra e as matérias e os átomos e as moléculas serão manifestos. Então é uma casa que você precisa, eu te darei. É uma cura que você precisa, eu te darei. É uma salvação do teu filho, é uma libertação do teu marido do vício, é uma causa na justiça, é um inimigo que precisa ser derrotado, é uma virada econômica e financeira na sua vida. Deus tem poder, Cristo tem o poder sobre todas as coisas, e Ele nos entrega. A questão é que Ele diz: levante-se e cumpra o meu propósito. Levante-se e tragam aqueles que são do mundo para o nosso rebanho. Levante-se e abençoe as pessoas. Abra sua casa para um evangelismo, para um GR. Venham às escolas, aprendam e ensinem. Abençoe o meu reino com os teus recursos, com a tua força. O segredo é: faça. Deus no princípio disse: façamos. Crie, vá, avance. Aí Jesus diz agora: eu vou sobre a terra. Eu vou derrotar o inimigo, e eu vou salvar, e eu vou mostrar a minha plenitude, e eu vou transformar a matéria se for preciso. E Jesus está dizendo: sobre nós há esse poder, mas nós temos que nos levantar e agir debaixo desse propósito. Qual é o propósito que Deus te deu? Eu gosto de ensinar, eu gosto de evangelizar, eu sou um abençoador, eu sou uma pessoa que levanta recursos, eu sou um diácono, eu sou alguém que vai nos hospitais. Faça. E quando você faz, quando você se levanta como um ungido de Cristo, o poder da plenitude sobre todas as coisas se manifestam sobre você. E aí você pode pedir o que quiser e será feito. E aquilo que o pastor Maico disse: os teus sonhos serão realizados. Para terminar, Mateus 18, 18 a 20. Eu lhes digo a verdade. Isso é Jesus dizendo, amém? O que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e o que desligarem na terra será desligado no céu. O poder de criação, de manipulação sobre as coisas está sobre vocês nesse momento. Também lhes digo: se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai nos céus os atenderá. Se houver concordância na igreja, concordância de propósitos, se vocês se levantarem como evangelistas, como pastores, como líderes de GR, como consolidadores, como abençoadores, o Senhor diz: eu os atendo, me peça que eu os atendo. Concordância, indo às escolas, indo aos GRs, sabe, trazendo mais alguém com você, unidade, porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome de Jesus, Jesus está no meio deles, a graça de Cristo está no meio deles, a plenitude sobre toda a matéria, sobre toda a criação, o poder de criar, de modificar, de realizar, está sobre eles. Ou seja, sobre nós está o favor, a graça, o poder de criação, de realizar coisas, de mudar vidas, está sobre nós. Vem uma pandemia dessa e esmorece a nossa alma, mas o poder que há no nosso espírito, esse é imutável. A nossa mente precisa ser renovada. Nós precisamos entender. Por isso que eu quis demonstrar a glória de Cristo desde o universo até o poder que está na sua língua, nas suas mãos, nas suas atitudes. Quando você se levanta e diz: eu sou um embaixador do reino de Deus, e eu vou ganhar vidas, e eu vou encher o meu GR, eu vou abençoar a igreja com os meus recursos, eu vou ministrar cura, eu vou às escolas, eu vou dar aula, eu vou cuidar das crianças, eu vou me mover debaixo da igreja. O Senhor muda a história da sua vida
conforme o propósito do seu coração. Amém? Coloque-se de pé. Mas isso não é para o mundo. O mundo não reconhece a Cristo. João 1,12 diz: mas a todos quantos receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você é filho de Deus? Você tem a determinação, a coragem de dizer: eu sou filho de Deus? Eu não vejo a Cristo, mas eu creio no seu nome, eu creio no seu feito. Então haja de acordo como um filho de Deus. Cumpra o seu propósito dentro e fora da igreja, na sua casa, com o seu marido, com a sua esposa, com os teus filhos, no teu trabalho. E a manifestação de Deus, que é intensa sobre tudo, e tudo existe em Cristo, Cristo entrega para você e diz: olha, é seu, me pede o que você quiser e eu vou te fazer. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, deixa eu orar por você. Pai, aqui está a tua igreja reunida nesta manhã em teu nome. Essa é a igreja embaixada. Estes são os embaixadores do teu reino nesta terra. Hoje, meu Pai, o teu Espírito nos revelou a tua grandeza nos céus e na terra. Hoje o Senhor nos revelou, meu Pai, que tudo existe por sua causa, e no Senhor as coisas se sustentam, ao ponto de a própria ciência se curvar à tua palavra. Mas hoje nós entendemos, meu Pai, que somos filhos e filhas, que nós somos, meu Pai, salvos pela tua graça, mas que em nós habita toda a plenitude. E se, meu Pai, e quando nós sairmos para cumprir os teus propósitos, quando sairmos para abençoar vidas, para trazê-las à tua igreja, à tua congregação, para quando, meu Pai, nos movermos debaixo dos teus propósitos e fizermos diferença aqui dentro e lá fora, então, meu Pai, essa glória também se manifestará sobre nós. E da mesma forma como ouvimos testemunhos, meu Pai, do teu favor e da tua graça sobre o teu povo, esses testemunhos se multiplicarão, porque a tua graça tem nos revelado o teu poder e o teu propósito. O que eu te peço hoje, meu Pai, é que o Senhor dê ânimo a cada um, que o Senhor dê coragem, dê intrepidez, derrame dons e ministérios, Senhor, para que a tua igreja seja, meu Pai, cada dia mais ampla, cada dia mais repleta, meu Pai, dos teus filhos e das tuas filhas. E o teu poder, meu Pai, a tua glória, ela se completa na nossa alegria, na nossa abundância. Eu libero o teu povo para prosperar sobre esta terra, debaixo do teu propósito, em o nome de Jesus. Amém. E amém. Aplauda ao Senhor. Amém.